Bom dia, oi, boa tarde para quem assiste a gente de tarde, boa noite para quem assiste esse vídeo de noite. Eu sou a Jafete e estamos hoje no podcast do Tia Só Arte do Pano. E eu vou apresentar para vocês a minha amiga, minha companheira, minha parceira, a Daniela. Pode falar, Dani. Olá, meu nome é Daniela Andrade. Eu sou estilista bacharel em moda há 25 anos. Eu atuo na área de moda. Tenho pesquisa em arte africana, tanto na moda quanto na dança. E de lá para cá, muitos figurinos, muitas roupas, muitos looks, muita inspiração, até os dias atuais. Muito bem, eu não me apresentei direito, né? Vamos lá. A gente vai apresentar primeiro o projeto, né? E tal, que traz a gente para cá. E depois cada uma volta a se apresentar melhor para vocês terem ciência de quem estão, né, na frente de vocês, quem estão trazendo esse assunto para vocês hoje. Então, o que que é o Tia Só? A arte do pano. É um projeto que nasceu há muitos anos atrás, né? No coração da Dani e eu, nas nossas múltiplas conversas, né? Acerca da moda preta identitária, seja ela na África, nos diversos países africanos, né? Ou no Brasil. Então, a gente vem conversando sobre isso faz tempo e a gente teve a oportunidade, né, de realizar o nosso primeiro shooting, né, do Tia Soarte do Pano há uns anos atrás e a gente prosseguiu, né, com o projeto e hoje a gente está com essa marca, esse empreendimento lindo, maravilhoso. A gente está com a identidade visual toda feita, bem profis, né? E é isso, né? O projeto nasceu para a gente apresentar a nossa ideia, né, da moda africana, da moda de inspiração africana, da moda feita por pessoas pretas e tudo mais. E isso é Tia Sorte do Pano. A gente não vai ser só. A gente não nasceu para ser somente uma marca de roupa, mas também para difundir, né? Esses conhecimentos que a gente vem armazenando há muitos anos, os resultados das nossas pesquisas, enquanto pesquisadoras, artistas, profissionais, designers, né? Stylists e tudo mais. E a marca ela vai falar muito sobre a nossa collab, né? Quando a África encontra a sua filha do Brasil, porque eu considero os afrodescendentes como os filhos da África no Brasil. Então, quando a África encontra sua posteridade no Brasil, né, o que acontece? É tia sorte do pano que acontece. A gente fala muito sobre os diálogos entre a diáspora, porque no Brasil a gente é muito carente de informações corretas, informações tanto quanto da cultura geográfica, quanto da África como um continente e não como um país, como é conhecido, muito difundido no Brasil. As pessoas entendem que a África é um país, e quando na verdade é um continente com 54 países, e cada país tem a sua particularidade. Então, quando eu encontro a Jafete, ela me fala muito sobre a cultura da família dela, já as misturas que tem, das diferenças entre essas famílias, e ela traz para o Brasil essa informação mais atualizada e mais certeira do que a gente entende, tanto na escola quanto nas nossas pesquisas, porque não existe em livro essa assertividade, né? Tanto no aspecto visual quanto no aspecto bibliográfico.
Com certeza. E engraçado, né? A gente no Brasil, os afrodescendentes falam muito, né, de olhar para a África. Mas eu, sendo uma pessoa nascida e crescida na África, eu penso assim, a África precisa olhar também para os seus filhos que estão fora do continente. Então, é literalmente uma troca, né? A gente troca sobre... É aquilo que você falou, né? Um diálogo, né? A gente dialoga sobre os caminhos que a cultura africana tomou no Brasil, né? E eu falo sobre os caminhos que eu conheci lá, né? As diversas vertentes dessa cultura e tal. E é, é, com você eu aprendi muito sobre as mutações que a cultura toma, sabe? Eu aprendi muito sobre hip hop. E, enfim, eu acho que a gente africano também, a gente tem que começar a olhar melhor para os nossos irmãos, né, para o direito ancestral que estão no Brasil. E Tia Só é sobre isso, não é só sobre a África, o Brasil olhar para a África, mas é também sobre a África olhar no Brasil. A África que está aqui, né? Eu, humildemente, representando aqui. Representando todo um continente. Ai, que responsabilidade. Agora a gente vai falar sobre quem somos, né? A gente falou bem por cima no início, mas agora chegou a hora de fazer a biografia, Oh my God. Oh my God. ou a mini biografia, né? Porque toda biografia não cabe nesse vídeo. Então, quem é a Daniela, né? A Daniela é uma das idealizadoras, né, desse projeto e tudo mais, desse empreendimento, dessa marca. É minha parceira nesse negócio. E quem é ela? Eu sou. Ela já me apresentou, gente. Eu já me apresentei, ela já me apresentou. Ainda mais que apresentada, né? Eu sou a estilista que dança e a dançarina que é estilista. Então, tudo dialoga também, essa conversa que desenvolve a minha criatividade, das pesquisas das danças africanas, dos povos africanos, dos povos mandingues, da Guiné-Conakry, da minha família, que em parte vem da Guiné-Bissau, parte da Nigéria. Então, eu, desde criança, entendo muita coisa que eu fui pesquisar na escola, e na escola a bibliografia dos estilistas. Todos eles levam à África, mas eles diluem e vendem seus negócios, então a gente vai oferecer para vocês aquela água limpa. E é isso que serve a nossa pesquisa. E Água quem é a potável. Jafete? E quem é a Jafete? Mas antes de falar de mim, eu preciso lembrar que quando a gente fala de pesquisa, né? De pesquisa, de escrever, porque a gente que trabalha com roupa, a gente escreve, só que é de uma maneira diferente. A gente escreve com tecidos e linhas, né? É preciso apontar a escrevivência, né? A Dani tem uma escrevivência maravilhosa, nesse sentido de que a infância dela, ela, desde a infância, ela teve o contato com pessoas do continente, não só a herança afrodescendente da família dela, mas também ela cresceu numa casa que sempre foi aberta, uma casa que sempre foi aberta a africanos, né? Isso é muito legal. Às vezes ela me fala coisas, eu falo, o quê? Você foi para lá? E ela, não, porque o meu tio falou, porque o meu tio fazia assim, eu falei, oh, tá. É muito importante a gente apontar isso, né? É uma pessoa que desde cedo foi alfabetizada para conhecer o continente. Então, hoje, ela só faz algo que foi semeado na vida dela desde pequena. Isso tem a ver muito com chamado, com propósito. Meu Deus, ela sabe muito. A menina sabe muito de mim. Sei muito. Posso escrever um livro sobre ela. Agora se apresente, por favor. Quem sou eu? Jafet é uma menina, uma mulher de nacionalidade beninense. Eu nasci e cresci no Benin.
Eu falo que eu sou um cruzamento de várias etnias, né? Aqui fala encruzilhada, né? Sou uma encruzilhada de várias etnias. O meu pai, ele tem etnia Fon, né? O pai dele é da etnia Fon, a mãe dele é da etnia Yorubá. Ele tem um lado Agudá também. Os Agudá são os descendentes, os brasileiros voltados, né, para Benin. Mas ele não focou muito nessa cultura, não. Ele focou mais, né? A criação dele foi mais focada na cultura Fon. A minha mãe, ela vem de um pai Yorubá e de uma mãe resultado de uma miscigenação entre a etnia Yorubá, Minã e um lado francês. Então, eu carrego em mim várias vertentes, né, da África, várias etnias que em algum momento sobressaem. Eu acho que ultimamente Todo um legado. Ai, meu pai. Eu acho que ultimamente o meu lado Yorubá está sobressaindo muito. Infelizmente, eu não entendo muito a língua. Eu entendo o básico, tipo, tá me xingando, eu sei que você tá me xingando. Hoje eu falo, poxa, mãe, por que você não me ensinou, né? Mas aqui em casa a gente já falava duas línguas nativas, além do francês e tal. Então, isso aí é muita coisa para minha cabeça de criança. Eu cheguei no Brasil em 2012. Eu fiz os meus 20 anos aqui. Cheguei aqui 3 meses antes de fechar os meus 20 anos. Cheguei ainda nova. E eu vim para estudar. Daí eu fiz a minha graduação na Unesp de Bauru. Né? Nesse meio tempo, fiz um curso de costureiro também no Senac. Ultimamente, eu fechei o meu curso de cenografia e figurino na SP Escola de Teatro. E desde a faculdade, na Unesp, eu pesquisava, né, sobre o têxtil africano. E isso me reconectou muito com casa. Eu no laboratório, é como se eu estivesse em casa, porque eu trazia para minha memória coisas da minha infância porque eu cresci numa loja de tecidos africanos. A minha tataravó era artesã têxtil, ela fazia o adire, né? Isso é uma homenagem a ela. O adire é esse azulzinho aqui, o índigo africano. E enfim, eu venho brisando, né, e analisando, tomando cuidado para não ficar louca, porque são muitas informações quando a gente pesquisa sobre o continente africano. De repente, você está pesquisando sobre têxtil, mas você se encontra eh, tendo informações sobre gastronomia, porque tem tudo a ver, está tudo conectado, né? Ou sobre dança, porque está tudo conectado. Então, é isso, a gente vem pesquisando, a gente vem entregando essas pesquisas em formato de peças de roupa, em formato de oficina, curso, palestra, desfiles e por aí vai. Mas vamos ao que interessa, aos tecidos narrativos. Vocês já sabem quem somos. Vocês já perceberam que a gente tem propriedade para falar sobre isso? Então, bora lá. Tecidos narrativos. A gente fez uma live, né? A gente fez uma live no dia 4/7 é, sobre esse assunto. Aquilo que a gente acha que é pouca informação para a galera que nunca ouviu, que nunca pesquisou sobre, eles falam, nossa, é muita coisa, né? Então a gente pude somente entregar pouca coisa, né? Que foi muita para as pessoas. E agora a gente vai completar, a gente vai falar mais um pouquinho, né, do assunto. Para quem não estava na nossa live, né, vão lá, a live ficou, a gente deixou o vídeo no perfil, seja no perfil da Tia Só Moda, que é o projeto, nosso empreendimento, ou no perfil da Dani ou no meu, né? Se você não nos segue, já siga aqui, aponta o celular pro QR Code. Já siga e já assista o vídeo que ficou gravado lá. Então, é Tecidos Narrativos, ato 2. Bora lá. Segundo ato. Quer falar um pouco sobre isso na live? Na live a gente focou muito em
chamar atenção para o fato de que o tecido que as pessoas conhecem aqui como tecidos africanos são os tecidos coloridos, os com os nomes de capulana, ancará, wax, total wax. Mas, infelizmente, estamos equivocados. Fomos muito tempo equivocados com esta afirmação, porque o tecido wax, em sua grande totalidade e maioria, não é produzido no continente africano. Que Porém, decepção. ele tem um apelido de ser chamado de tecido africano. Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre realmente os tecidos manuais, dentro de suas especificações de cada local, de cada etnia, com a sua grande perfeição, grande ancestralidade, grande cultura. Realmente são tecidos criados por artesãos Uhum. africanos. Primeiro, eu gostaria de falar que, dentro da pesquisa, eu sei alguns nomes, mas hoje a gente vai aprofundar explicando, assim, mais ou menos, sucintamente, como são produzidos os tecidos ditos africanos originais. E aí, como você está vestida de adirê, você pode explicar para a gente mais um pouquinho como é produzido o tecido adirê? Posso, Obrigada. mas antes eu vou falar rapidinho que quando a gente fala de tecidos africanos, em geral, eu divido em duas grandes categorias, né? Os tecidos industrializados e os tecidos artesanais. Os tecidos industrializados, eles vão sair de uma máquina, né? Não vão passar por um processo digital de fazer a arte e depois uma impressão no suporte têxtil. Já quando a gente fala de tecidos artesanais, é sobre o tecido ser feito à mão. Então, quando você tem um tecido artesanal africano, nele vem os digitais do artesão têxtil. E eu falo que os nossos artesãos têxteis são guardiões de tradições milenares. São pessoas que eu admiro muito, que eu respeito muito e para mim eles são grandes fontes, né, de inspiração. Eles são griots, né? O griot dentro da sociedade africana é aquela pessoa que sabe a história de todo mundo, né? Ele é o que passa a história de geração em geração. Os griots contam história. Tecidos africanos artesanais também contam história. Então é muito importante a gente falar isso de primeira mão. Agora, quando a gente fala de tecidos artesanais, né, em geral, eles vão ser muito diferentes de uma região para outra, né? Então, e quando eu falo de região, é em relação às etnias, né? As Sim. etnias que a gente tem no continente africano. Porque, não sei se vocês sabem, mas antes da chegada dos colonizadores, a gente no continente já tinha a nossa organização política e social. Seja, a gente tinha nossos reinados, nossos impérios, né? Seja ele pequeno ou grande. E cada um desses reinados, desses impérios, vai ter a sua organização social e política. Então, você vai no reino X. Ah, tem o rei. E lá tem ministros, tem sei lá o quê, sei lá o quê. Tem os artesãos têxteis, que são nossos queridos, né? Tem os joalheiros, que é também uma linguagem, né? Estética africana e tal. Tem. Eu acho que uma das figuras que eu gosto muito dentro da cultura africana é o porta-voz do rei, né?
Muito bom. Agora o Adirê, voltamos. E daí, quando a gente analisa essas diversas, né, organizações, a gente vai ver que dentro de cada etnia, o tecido vai ter uma função diferente, o tecido vai ter uma fabricação diferente. E quando a gente pega a etnia Yorubá, que tem o seu reinado, o seu império estabelecido no território geográfico de Oió. Oió é um estado hoje da República da Nigéria, que é da onde saiu a etnia Yorubá, certo? Então, lá, um dos tecidos, né, produzido por esse povo é o adire, que é um tecido azul, né, totalmente sustentável a princípio, na sua origem, totalmente sustentável, que é simplesmente o índigo africano, né? O índigo dentro da cultura africana. E ele é feito com uma planta, né, da onde o pigmento azul é extraído. E eles têm as técnicas de fazer e tal, como amarrar, como faz sei lá o quê, e o tecido sai. Então é uma técnica totalmente sustentável que dá nascimento, né, a esse tecido dentro da cultura Yorubá. E hoje ele é usado na Nigéria e em outros países africanos também. Muito bom. Lembrando que a etnia Yorubá não é a única etnia que faz ancestralmente o índigo africano. Só que o da cultura Yorubá é chamado de adiré, né? A pronúncia certa, né, é adiré, né? Que quer dizer amarrar e tingir. E a gente vai ter também o índigo africano na Guiné, né? Que, por exemplo, na Guiné-Conakry, que lá se chama lepi. Né? Então, e dentro de cada cultura ele vai ter um nome diferente que vai apontar também para a sua técnica de fabricação e para a sua seu papel dentro da sociedade, que não é só cobrir o corpo, que ele passa também mensagens. Muito bem. Garota, esperta. 10 anos de Se eu idade. não for, a minha mãe vai cobrar isso de mim, é o mínimo. E aí a gente parte para a próxima cultura, que é do Kenté, né? Que é do povo de Gana. Uhum. Eu vou dar uma resumida mais ou menos e a senhora expert me corrija. O Kenté, originalmente, ele é feito de tear manual com grafismos geométricos e eles são feitos pelos povos Ashanti, A Xantieca. Ashanti e Akan. E aí as cores têm sua representatividade e ele é produzido, pode ser produzido com algodão ou seda, né? Uhum. E passo a palavra para nossa querida expert. Uhum. Eu vou ter para esse slide, né, para mostrar. Esse é o Kente, né? Ele vai ter essa identidade visual. A gente vai ter vários tipos de estampas, né? De Kente. Dentro do. Eu falo sempre que para a gente estudar estampas artesanalmente feitas no continente, a gente precisa estudar a geografia do continente. E não a geografia que temos somente a geografia de hoje, né? Mas a gente precisa estudar a geografia antes dos colonizadores chegarem na África. E como eu estava falando antes, a gente tem, né, os reinados, impérios, nossos territórios, né, nossa organização política antes da chegada dos colonizadores. Daí eles vieram, traçaram novas fronteiras, né, para as colônias deles. E essas fronteiras passaram no meio de territórios já estabelecidos. Então, a gente vai ter, hoje, no Ghana e na Costa do Marfim,
a presença dessas duas etnias que descem todas de um mesmo tronco ancestral e que fazem uso, né, dessa técnica, que fabricam essa técnica e fazem uso desse tecido. Razão pela qual, né, esse tecido vai ser usado no Ghana e na Costa do Marfim. É muito importante, né? Ah, Jafé não é só no Ghana, não, na Costa do Marfim também. Ah, mas por quê? É só um país. Porque aquele território era tudo junto. E os abençoados passaram a linha no meio, dividiram, né? Então, o pessoal do Ghana vai chamar de Kente, né? E o pessoal da Costa do Marfim vai chamar de Kita. Então, quando você ouve Kente ou Kita, você sabe que é o mesmo tecido, feito no tear, que tem cores muito fortes, né? O amarelo é muito presente porque ele remete a ouro. Aquela região era chamada da Minas, o que? De Minas, né? Então era muito ouro na região, roubaram tudo, né? A gente já teve. Inclusive, a gente percebe essa presença do ouro nas vestimentas deles, né? É isso, não tem como eu estudar o tecido sem estudar a estética do povo, sem estudar outras coisas. Eu vou perceber que não é só na roupa que eles vão ter esse amarelo forte, mas eles vão usar muitas joias de ouro também. Então, essa informação me traz o quê? Que eles fazem questão de mostrar o ouro, né? Esse amarelo nos tecidos deles, porque faz parte da expressão cultural deles, né? E ele é feito no TA, como a Dani disse, e a particularidade do TA deles é que ele é menor. Em relação, por exemplo, ao canvó do Benin, que é um tecido feito no TA também, o nosso TA é maior que o deles. O TA deles é maior que. É menor que. Eu acho que é o menor TA que eu já encontrei no continente, de largura, né? De tecido, não de estrutura, de largura. Então, eles vão fazer faixas de 15 a 20 centímetros. Dependendo da região também, do próprio povo que faz essa técnica, você pode encontrar um pouquinho maior do que 20. E eles fazem toda a construção da estampa, né, na faixa, e eles fazem, depois juntam as faixas. Então, se eu fizer um amarelo e verde mais forte numa faixa, na outra faixa eu posso fazer um vermelho mais forte. Porém, eles ficam fiel à paleta de cores deles. Se tem um povo que sabe trabalhar muito bem paleta de cores, é esse povo. Mesmo no TL, eles conseguem trabalhar isso. E depois junta faixa com faixa. É um trabalho manual que leva tempo e leva paciência também. Junta tudo um do lado do outro. As peças de Kita mais antigas que foram encontradas têm de algodão e de ráfia, né? Então, é uma região onde o cultivo da palmeira, da ráfia, é muito forte também. Então, eles trabalhavam mais, né, com ráfia. Hoje, a ráfia foi sumindo, mas ainda tem pessoas que fazem naquela cidade muito distante, longe da capital. Ainda tem gente que fazem. Então, a vibe lá é natural também, né? Ou é algodão ou é ráfia, mas hoje a gente está mais para algodão. Na época, eles tingiam o próprio fio, né? E construíam. Hoje, eles já compram o fio pronto. Ai, deixa eu pegar esse gancho da ráfia e a gente pode falar um pouquinho do Bogolã. O Bogolã, eu entendo a minha visão brasileira. O Bogolã, ele é também feito na ráfia, né? E a pintura dele, a confecção é com os barros taninos, os barros enterrados, acidificados, oxidados, que dão as cores do Bogolã. E as suas grafias foram criadas para criar amuletos de proteção, não só, mas tem essa finalidade. Pode falar um pouco mais do Bogolã para a gente?
Às suas ordens. O bogolã, como você tem falado, é um tecido que a estampa, né, é feita a partir do barro e tudo mais. Mas é muito importante eu lembrar que a gente está falando aqui do recorte região oeste africana, tá? Porque não tem como falar da África inteira aqui. Mesmo falando por cima, a gente está falando do recorte oeste africano. E é muito importante lembrar que essa região oeste africana, a gente tem grandes produtores de algodão, né? Eu sou da região oeste africana, então eu entendo muito bem o assunto, né? A gente cultiva bastante o algodão e a gente exporta também. Mas antes de começar a exportar, a gente começou a se vestir, né? Com esse algodão e tudo mais. Então, o bogolã, a princípio, no início, ancestralmente, antigamente, é um tecido feito no tear a partir do fio de algodão, né? E depois esse tecido vai para o tingimento, vai para a carimbagem, vai para o desenho. Conta a lenda que uma mulher foi buscar água no rio, escorregou, a roupa dela se manchou com o barro, a lama à beira do rio. Chegou em casa, esfregou, 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 não saiu. E ela, como assim? Acabei de descobrir uma técnica de tingimento, um pigmento para tingir tecidos, conta a lenda. E muitos dizem que foi assim que nasceu o bogolã, né? E o bogolã, ele vai ser fabricado nos países em volta do rio Níger. É muito importante lembrar isso, porque o rio Níger, ele vai ter o barro dele vai ter tanino na composição. É um barro mais escuro também. Ele tem uma tonalidade marrom, né? Então, eles vão pegar esse barro, vão fermentar ele. Às vezes, eles usam alguns cereais, né? Então, o cereal que eles usam mais para fermentar é o sorgo, né? E ele passando pelo processo de fermentação, ele desenvolve fungos, né? E esses fungos, na hora que eles agarram na trama do tecido, eles não largam nunca mais. Eles vão usar também algumas infusões de folhas específicas da, da biodiversidade deles, né? Eles vão usar casca de árvores também, vão usar algumas raízes de árvore e tudo mais. Lembrando que a cultura africana ancestral é uma cultura de infusões, que usa a natureza para tudo. Ai, gente, eu lembro quando eu era criança, eu tô com tosse, o meu pai, pega tal planta que tá atrás de casa, faz uma infusão, né? Então a gente vem dessa cultura. Se eu já ingero por dentro a infusão, eu vou jogar ela na minha roupa também, que vai no meu corpo. E também a gente acaba tendo um cruzamento com as crenças locais, né? E esse povo, eles vivem muito de caça também. Então, já que eles vivem de caça, tal planta dá proteção. Então, a minha roupa de caça, a estampa vai ser feita com a participação de tal planta que traz a proteção e tudo mais. Eles vão usar também um alfabeto, né, na estética, né? Muitos acham que são desenhos simples. Não, são desenhos propositais. Adinkras. Sim, daí a gente volta para Gana, Costa do Marfim, né? É, o, a região onde o bogolá é fabricada, a gente vai ter também uns alfabetos, né, desenvolvidos lá e tal. Um deles, né, é um CDB, né? Ele também vai ser escrito no tecido. Então, é toda uma codificação. Primeiramente, parte do material que é usado, né? O algodão, no caso, que é algo nosso. Segundo lugar, cada tingimento, no caso, né, ele vai usar um material X. Lembrando que o barro e a terra, né, dependendo da pessoa, da família, do clã, tem também a crença voltada para a divindade da terra, sabe? Então, vai ter tudo isso. Então, é todo um processo. O material que é usado
para a fabricação do tecido, o material que é usado para o tingimento e agora o desenho aplicado em cima desse tecido, todos vão transmitir uma mensagem, todos vão ter uma utilidade e todos vão ter uma função naquela roupa. Não é só um tapa-sexo, né? É tudo que a pessoa quiser. menos isso. É tudo que a pessoa quiser. É roupa de proteção, sei lá o quê, é expressão cultural, é uma mensagem que você está transmitindo, né? Então, às vezes, você vai usar aquela roupa que nesse dia você quer falar para todo mundo, eu não quero conversar com ninguém. E quem entende, entende. Te vê naquela roupa, já sabe, nossa, não quer conversar com ninguém. Tudo isso, Tudo tudo isso, isso. né? Aí vamos para Moçambique. Em Moçambique a gente conhece por os tecidos enrolados na cintura, né? Adornadas mulheres, chamados de capulana. E aí a gente entende aqui que a capulana ela é um desenho sequenciado em formato de lenço, né? Quadrados, e da medida que você consegue envolver o corpo. E o que mais temos a acrescentar das capulanas de Moçambique? Ok, vamos lembrar que a gente já saiu da região oeste africana. Sim. Quando eu cheguei no Brasil, eu ouvia muito a palavra capulana, né? E eu não sabia o que que era. Eu falava, poxa, o que que é capulana, capulana, capulana? E conversei com um moçambicano sobre, fui pesquisar sobre, e eu entendi que é simplesmente o nome que eles dão pro tecido, né? Então, no Benin, por exemplo, a gente chama o tecido de avó. Não avó, nem avô, avó. Na Nigéria, eles vão chamar de Ankara, né? E no Moçambique, eles chamam de capulana. Então, capulana, ele vai indicar um tecido. Pode ser qualquer tecido. Não, geralmente é um tecido de algodão, né? De preferência estampado. O dito tecido africano. Só que ele vai ter um corte especial, né? A gente usa ele na largura mesmo, a gente não tira nada da largura. E o tamanho dele vai variar entre 2 metros e mais, né? Ou um pouquinho menos de 2 metros. A medida usada para os tecidos africanos industrializados é a medida inglesa, o IAR. Um iar, ele vai ser um pouquinho menos que 1 metro. Então, quando a gente pega 2 iar junto, a gente consegue envolver o corpo, né? No Benin, a gente chama esse pano. É que aqui a galera não usa a palavra pano, né? Pra gente não é pejorativo, né? É por causa disso que o nosso projeto se chama Arte do Pano. Tô voltando. Porque aqui no Brasil a gente conhece pano como pano de chão, o pano para limpar alguma coisa. Por isso que, né? Mas o pano é a forma da trama do tecido, não é mesmo? Na- Né? no Brasil tudo muda, né? Engraçado isso. Outro que eu gosto muito, outro tecido que eu gosto muito, mas que a gente não tá no script também, mas. E o bazan? Ai, o bazé, né? Deixa eu acabar rapidinho da capulana, né? No Benin, a gente chama essa medida que cada mulher vai usar para se envolver, a gente chama de nhonubá. Nhonubá, ele vai ter de 2 iar até 2 metros, até um pouquinho mais, dependendo de cada corpo. Por exemplo, o meu nhonubá vai ser um pouquinho maior que o seu, né? Por eu ser mais gorda. Eu lembro que quando eu comecei na adolescência, né? Comecei a ter quadril e tudo mais, o nhonubá que todas as mulheres, a maioria das mulheres usavam, não me cobria por inteiro, porque tem que fazer amarrações e tem que ter a questão da fatura do tecido, né? Sim. Então, a gente vai ter essas medidas meio padrão na sociedade beninense e tudo mais. E esse pano, essa capulana, né? Ela vai ter
cada utilidade. Ela vai ser amarrado na cintura, ela vai ser amarrado mais para cima, Para carregar o bebê. vai ter sobreposições, né? 2, né? Ou 3. E, tradicionalmente, a minha geração já acabou com tudo. Mas a geração da minha mãe ainda manteve esse hábito, né? No Beni dizem, a mulher nunca sai de casa sem seu pano. Porque ela vai usar o pano para amarrar a criança nas costas. Não amarrar, tá? Para carregar. É mais bonito, né? Para carregar a criança nas costas. Ela vai usar para cionar a cabeça. Ou vai usar para se cobrir se tiver um friozinho. Ou se a saia dela ou a calça tiver um probleminha, sabe aquele raso que você senta e dá né? Ela vai usar para se cobrir. Então, elas sempre saem com um pano na bolsa, que combine com a roupa que ela está usando ou não. Mas ela não, a mulher africana tradicional, ela não abre mão de sair de casa com um pano. Inclusive, é uma das cobranças que a minha mãe me fazia, né? Quando mesmo eu saindo de casa de calça jeans, ela, já fez, você colocou um pano na bolsa? Né? E no Benin, por exemplo, a gente chama de avó, mas em Moçambique vai ser chamado de capulana. E, geralmente, é de tecido estampado colorido. Agora, voltando pro Bazin. Bazin, meu querido Bazin. O Bazin vai ser um tecido da região oeste africana também. Ele vai ser um tecido que não passa só pelo processo de tingimento, mas que vai passar também pelo processo de bater, né? De engomar e bater o tecido. Com goma de mandioca, que eu fiquei Aham. sabendo. Comida, gente, aquilo que eu falei, né? Vai ter intersecções aí entre tecidos e comida e mais coisas ainda. O Bazin, ele vai ser um tecido de algodão também, só que ele não vem de indústrias africanas, né? Ele vai vir de indústrias de fora. E o Bazin é um tecido que, na sua própria construção de trama industrial, ele vai ter alguns relevos, né? Ele vai ter alguns relevos e do jeito que constrói ele é diferente. Teve uma vez uma aluna de uma oficina minha falou o nome do Bazin no Brasil e ela falou que antigamente tinha no Brasil. Porque o Antigamente. Bazin aqui a gente entende como jacar, que é o tecido maquinetado em relevo, mas a gente não tem essa arte do tingimento, do beneficiamento do tecido, que é o que mais encanta no Bazin, né? Sim, sim. E o Bazin, ele vem de fora para o continente, ele vem branco, virgem, né? E ele passa pelo processo de tingimento. E esse tingimento, ele pode seguir padrões sustentáveis ou não. Hoje está mais para padrões de pigmentos sintéticos, químicos fabricados, pode ser químico e natural, né? Mas sintéticos fabricados em laboratórios e tudo mais. E a técnica do adiré é aplicada também no Bazin. Eu tenho um Bazin da técnica de adiré. E depois de tingir ele, segundo a técnica preferida, né? Pode ser por meio de amarrações, pode ser por meio de pés-pontos, pode ser por vários meios, Torções, pode né? ser torções, pode ser dobras e tudo mais. E depois disso, ele vai ser secado, se precisar mergulhar de novo, se são várias camadas de tingimento, de cores diferentes ou não, ele vai passar por tudo isso. E depois de seco, ele vai ser colocado na goma de mandioca, né? Para ser engomado e depois ele seca e fica rígido, fica um papel. Depois de muito batido. E depois tem que ser batido e tal. Nesse processo não é usado um ferro de passar, né? Mas ele é batido, é uma estrutura de madeira e dois homens sentam um olhando para o outro. Esse processo, essa parte do processo é feita por homens, né? Eles sentam um olhando para o outro, abrem o tecido no suporte de madeira e com outro suporte de madeira eles vão batendo até
a trama ir abrindo, né? A trama vai abrindo. É um processo muito importante também para finalizar o processo de adesão do pigmento na trama. Então, vão batendo, a trama vai abrindo, o tecido vai revelando a sua beleza, o seu brilho, que lhe foi dado pelo amido de mandioca. E ele é um tecido que é usado, né, para quem tem. Mas, Hoje a gente tem basen barato, mas você identifica. Quando você vê o basen, a gente chama de basen rico, né? A gente tem 4 classificações do basen. Tem basen rico, menos rico, basen, basen pobre, né? Então, quando a gente vê, a gente que é da área, que é de lá, né? Que teve essa vivência, a gente consegue reconhecer qual basen que é. Se é um basen que custou R$ 5.000 ou se é um basen que custou, sei lá, R$ 50. o que eu gosto da cultura do Bazen, que é nesse batido, ele cria um ritmo. E aí ele tem um ritmo, e por algumas vezes eles batendo, eles criam esse ritmo que se transforma numa dança. E que em algumas vezes também tem as músicas que eles cantam enquanto trabalham, que isso reverbera em toda o modo de trabalho, né? Que enquanto eles trabalham, com seus ruídos, eles criam ritmos e esses ritmos são transformados em danças. E foi daí que eu volto a começo e uno a dança à moda. E então o Bazin é uma coisa que guardo muito na memória deles contarem dessa batida, desse ritmo, né? Tudo começa e volta. Essa intersecção, né? As linguagens comunicam entre elas. E, tem um bairro no Benin que se chama Zongo. Zongo é um bairro onde a maioria que mora lá são de outros países africanos, do Mali, do Senegal, da Guiné-Conakry. E esses 3 países são países onde a fábrica do Bazin é muito forte, né? Inclusive, a minha mãe, um dos fornecedores dela, fica nesse bairro. E, na verdade, não é um fornecedor, é uma família fornecedora, né? A Uhum. mulher, ela estabeleceu o negócio e tal. E quando você já começa, tipo, você tá na fronteira desse bairro com outro bairro, você já começa a ouvir o barulho. Tipo, esse barulho, esse ritmo é bem marca registrada deles, né? Você começa a ouvir, você fala, eu tô chegando em Zongo, né? Eu tô em Zongo. E eles têm toda uma cultura em volta disso, né? Eles estão fazendo, batendo, sentados no ritmo deles, mas aquele cafezinho tá aí, que é uma herança da Etiópia e tudo mais. Então, tá tudo ligado. Enquanto os homens estão nessa função, as mulheres estão cuidando dos negócios, né? De vender o tecido, de captar com o cliente o que ele quer, de fazer as amarrações, tudo mais. Então, é toda uma estrutura, algo bem costurado junto, sabe? Então, a gente tem muito a aprender também com essa organização, né, social e tudo mais. Cada um tem sua função e é muito bom nisso e tá tudo certo. Temos ritmo, temos comida, temos tudo. Sim. A gente vai precisar finalizar. Ah, Então, a gente promete voltar com poxa, falar sobre esse assunto. sim. Em algum momento, nos sigam nas nossas redes. Sigam, por favor. E obrigada. Somos gratas. Obrigada por ter assistido até aqui. Considerações finais, minha querida. Obrigada, Daniela. Obrigada, Sampacash. E a gente tem que lembrar que isso é uma contrapartida ao Fashion Sampa. Eu vou deixar a Dani explicar melhor. Contrapartida do edital do Fashion Sampa, onde a gente recebe capacitação e geração de renda e aceleração dos nossos negócios.
E é isso. É Obrigada. isso. Muito obrigada e até o próximo episódio.